dia, bom dia. Acabamos de encerrar nosso período de oração pelo Zoom e agora estamos começando o nosso devocional. É um período de 12 dias, nós estamos profetizando sobre o ano de 2026. Serão 12 devocionais que vão trazer um destrave, uma abertura de entendimento para o teu ano. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. O texto de hoje é Abacuque 2:2. Abacuque 2:2, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo para receber essa palavra, vai ser poderoso que o Senhor vai falar com você. Poderoso, poderoso, poderoso. Meu Deus. Eu mando testemunho ontem, eu perdi o sono com a palavra de ontem. Fiquei meditando, porque Deus falou tanto comigo que eu perdi o sono. Então, hoje você vai perder de novo. Escreve a visão. Escreve a visão. Meu Deus, você conseguir receber no seu espírito essa palavra, isso vai ser um diferencial em toda a sua jornada. Esse é o segundo dia, são 12 dias. Muitas pessoas, elas vivem cansadas, confusas, elas acreditam que não estão saindo do lugar, que não estão avançando. Mas muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa, ela não está conseguindo medir o que Deus está fazendo. Ela não está com a percepção, com a visão aberta para perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está prometendo, o que está sendo cumprido. Elas não têm uma direção, então se tornam até mesmo ingratas, insatisfeitas, murmuradoras, porque não estão conseguindo mensurar o que Deus está fazendo, por não ter uma direção. Abacuque 2:2 diz assim, ó: escreve a visão, gravando-a em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Nós vamos falar sobre o poder espiritual de escrever a visão. A vida, o Senhor sabe que a vida é corrida, né? Então, quando o Abacuque, ele estava falando com o Senhor, né, das injustiças que estavam acontecendo, e ele falou, eu vou esperar até Deus responder. E quando Deus respondeu, Deus falou para ele, olha, Abacuque, escreve a visão, escreve as minhas palavras, escreve o que eu vou fazer, de maneira que até quem passar correndo consegue ler. Escreve. Então, escrever a visão, escrever o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, escrever os projetos é um princípio espiritual. E Deus fez isso várias vezes. Deus falou com Jeremias, Jeremias, escreve essas palavras. Isaías, escreve as minhas palavras. O Senhor, quando deu revelação para João, falou, João, escreve e guarda essas palavras para o tempo do fim. Quando o Senhor falava com Moisés no deserto, o Senhor deu a Moisés, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o princípio de tudo, o Senhor deu a Moisés e mandou Moisés escrever. Nós temos até hoje porque Moisés escreveu. Então, é um princípio escrever o que Deus está falando. E também o que Deus irá fazer. Foi o que Deus entregou para João. O livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Deus falou para João, João, eu estou te dando a revelação. Escreve a revelação. Talvez você fique insatisfeito porque você não está registrando as revelações que o Senhor está te entregando. O Senhor te entrega revelações através de uma palavra, através de sonhos, de visões. E se você não escrever, você não vai conseguir mensurar o que Deus está fazendo. Se você não registrar, se você não guardar. A nossa mente, muitas vezes atribulada com a tribulação, com o dia a dia, com as coisas do dia a dia, nós esquecemos. Então, desde que o mundo é mundo, desde que existe a escrita, é preciso registrar. Comece a registrar o que Deus tem falado para você. Registra, escreve. Talvez você é uma pessoa que tem muitos afazeres, provavelmente você tem muitos afazeres, você se envolve em muitas coisas.
Escreve, registra. Quais os sonhos que Deus te deu? Não deixa passar, não deixe como qualquer. Qual a palavra que o Senhor te entregou através de um profeta? Escreve. Escreve e começa a registrar. Deus fala e faz o tempo todo. Mas quem não se atenta, não vê nada acontecendo, não avança, não progride. Mas Deus está falando o tempo todo. Deus está se revelando o tempo todo. O nosso Deus, ele é um Deus de aliança e de promessas. E ele, várias vezes, ele manda registrar. Porque a memória falha, as emoções oscilam, todas as circunstâncias mudam. Mas a visão escrita permanece. Então, quando você escreve, o Senhor te chama de volta à direção. Quando nós estamos cansados, confusos, desanimados, você se lembra das promessas. Você se lembra das promessas. É isso que nós fazemos quando nós meditamos na palavra. Nós sempre estamos... Você medita, às vezes na hora da tribulação, do cansaço, da confusão, você meio que você se perde, mas você tá todos os dias, você volta a ler a palavra, você volta a ouvir um testemunho, você volta a ouvir ministrações. Para quê? Para reativar em você a memória do que Deus falou, do que Deus fez. E quando Deus fala de forma pessoal, então, nós temos o perigo da falta de foco, da distração. Olha, isso é tão... Muitas vezes, o problema, ele se torna... Você começa a ver a sua vida a partir do problema que tem. A partir da luta que tem. Então, se você começar a olhar tudo a partir dos seus problemas, das suas lutas, a sua visão começa a se fechar. Você não vê mais portas abertas, você não vê Deus fazendo, você não vê avanço. Vou contar uma experiência para vocês. Uma vez mentoreando uma irmã, a queixa principal dela era o seguinte: olha, eu não avanço em nada, nada na minha vida consegui ir para frente. Fiz um curso disso, não fui para frente, fiz daquilo, não fui para frente. Eu não fiz nada na minha vida, não consigo nada. Falei, mas nada, nada. Mas a irmã não construiu uma família? Ah, construí, mas nada. Não, nada. Não, né? Tá aí o casamento desse jeito. Nada. Eu falei, nada mesmo? Nada. Então eu me lembrei que ela havia me dito que ela estava tirando CNH. E isso é um grande projeto para qualquer pessoa. É um projeto, um sonho, né? Muita gente não consegue, ou não tem condições financeiras, ou tenta várias vezes, não consegue, e ela estava nesse processo. Falei, então, mas não tem nenhum projeto seu de vida em andamento? Ela disse, não, nenhum. Falei, mas a irmã não está tirando CNH? Falou, ah, é. Eu falei, entende? Então, assim, a mente dela estava tão fixada no problema, na luta que ela tinha naquele momento, que ela não conseguia ver nenhuma progressão. É como se Deus não tivesse feito nada. Então é importante que você, minha amada, escreve o que Deus está te conduzindo. Escreve os projetos que Deus está te dando. Escreve mesmo no papel. Escreve a visão que você teve. Escreve o que Deus falou com você em sonho. Escreve. Ontem nós falamos sobre as sementes. E o Senhor te deu projetos. O Senhor te dá ideias. São sementes. Escreve essas ideias. A nossa mente, ela segue um foco. E o foco segue uma direção. Por que nós meditamos na palavra? Porque a palavra é uma direção escrita. E nós meditamos nela para o nosso foco se manter. E toda vez que nós desalinhamos, a nossa mente voltar para a palavra. Então está escrito. Moisés escreveu. Milênio depois, Jesus veio.
E Jesus enfrentou Satanás dizendo, ó, está escrito. Já está escrito a respeito disso, Satanás. Parece que esse momento novo aqui já está escrito que nem só de pão viverá o homem. Já está escrito que os seus anjos da ordem está escrito. Então, quando o que Deus falou está escrito, no momento de aflição, no momento de tribulação, você foca a sua mente. Então, o que é que Deus está fazendo na sua vida nesse ano de 2026? Ou o que é que você quer que o Senhor faça? Qual o seu foco, qual o seu alvo no ano de 2026? Escreve. Às vezes até uma oração, gente. Às vezes a gente fala, olha, eu tenho que orar pelo meu filho, pelos estudos dele. Eu tenho que orar. Mas você esquece. Escreve. Lá no canal do Telegram, eu não tô lembrando o título agora, se alguém lembrar, coloca aqui. Eu coloquei não é uma pauta, é áreas da vida para orar. Aí você pega lá o seu filho, aí tá lá, vida emocional, Senhor, eu oro pela futura esposa do meu filho. É para você lembrar, sabe? Estudos, intelecto, saúde, Senhor, eu oro pela saúde do meu filho. Aí você pega a respeito de você, a respeito de alguma pessoa e segue aquela pauta ali. Então passe a dar mais valor ao texto, a papel, caneta. Papel e caneta, crente. Porque aos grandes Deus mandou escrever. Por que que nós temos, né, todas as cartas de Paulo? Deus mandou escrever. Deus se revelou a Paulo de maneira estrondosa. E Paulo escreveu, e nós nos beneficiamos, e nós nos fortalecemos, e a igreja do Senhor se fortalece com as cartas de Paulo, com as revelações do Senhor a Paulo. Então passe a escrever. Irmã Ana Lúcia, hoje eu já estou com a minha CNH em mãos. Glória a Deus, gente. Eu não falei o nome não, mas é a irmã Ana. Meu Deus, que vitória! Olha só, quando eu tive com a irmã Ana Lúcia, ela tinha essa impressão que nada ela conseguia, gente. Mas, irmã Ana Lúcia, escreve agora o que o Senhor, os próximos passos desse ano de 2026, o que o Senhor te prometeu para você começar a caminhar na direção das demais promessas. O que o Senhor te prometeu? O Senhor prometeu, o Senhor falou que eu vou ser uma médica. Se você não manter a sua mente, o seu foco nessa palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar de festinha em festinha. Vai ficar de churrasco em churrasco. E alguém que quer estudar medicina não pode, ele tem que focar. Ele tem que focar. Se o Senhor prometeu que vai te dar uma bênção, Ele vai preparar trabalho, Ele vai preparar recursos financeiros para você. Mas se você não tiver focado na palavra que Ele te entregou, sabe o que vai acontecer? Sabe aquele vendedor de panela que vem na porta? Olha aqui, dona, é a melhor panela. Você vai comprar panela, aquele sapato, aqueles vestidos lindos vão te perseguir na internet, né? Eles te seguem. Você entra no YouTube, no Instagram, no Facebook, eles estão lá atrás de você. Você vai comprar só sapato, só vestido. E lá na frente você vai falar assim, mas Deus prometeu que ia me dar aquela bênção, que eu ia ter condição de comprar. Eu não vejo nada. Você perdeu o foco. Deus preparou o recurso para você, mas você perdeu o foco. Então mantenha o seu foco, escreve o que Deus está preparando, o que Deus te prometeu, escreve. Para que você comece a perceber as oportunidades e o movimentar do Senhor em volta. Senão você vai rejeitar a bênção. Deus pode preparar uma pessoa que vai ser a porta de entrada para você entrar naquele lugar. Mas se você não está focado, se você não está lembrando da promessa que Deus te fez, a pessoa vai vir até você e você vai desprezar essa pessoa. Deus está falando com alguém aqui. Alguém aqui já perdeu essa oportunidade.
Às vezes a pessoa está avançando, mas ela não reconhece, ela está presa na ferida. Então escreve o que Deus falou a seu respeito. Escreve o que você está orando a Deus. Eu estou orando ao Senhor por uma geladeira. Escreve, bate o olho na geladeira. Tem um projeto também que é você pegar as fotos e colar as fotos, né? Daquilo por que você está orando, por que você está buscando, aquilo que você está, o objetivo que você está buscando alcançar. Para que todos os dias você olhe e você não esqueça, você não se perca. Porque sabe aquela pessoa que Deus prometeu lhe dar recurso para comprar algo que ela tanto desejava? O Senhor preparou oferta, o Senhor preparou presentes em dinheiro, o Senhor preparou portas abertas, o Senhor preparou aumento de salário, o Senhor preparou serviços extras, mas ela não lembrava por quê que aquele recurso financeiro estava vindo até a mão dela. E ela gastou com o vendedor que veio na porta, com a sacoleira, com sapatos, com mais roupas do mesmo. E no final ela disse, Deus falou que ia me dar o recurso, mas Ele não deu. Ele deu, mas ela não estava focada na visão. Ela não escreveu na mente, no coração, no papel mesmo. Então escrever é um ato bíblico. O povo no deserto, eles caminhavam debaixo de uma visão escrita. O jeito que eles acampavam, cada tribo acampava, o jeito que eles adoravam, estava escrito. Eles seguiam uma direção, uma visão. O tabernáculo seguia uma visão escrita. O templo foi construído muito tempo depois por Salomão. E foi Moisés, Deus deu a Moisés as instruções do culto. Nós caminhamos por uma mensagem escrita. Nós caminhamos pela direção das escrituras que vários homens de Deus escreveram. Então Isaías, Jeremias, João, todos eles o Senhor mandou escrever a visão. Abacuque, o Senhor falou, escreve a visão, porque aquele quem passar correndo vai ver essa visão. Ele vai saber a visão, ele sabe a direção que eu estou caminhando. Então o que Deus tem falado com você? O que você tem buscado no Senhor? E você já se perdeu. Porque quando você mantém o foco, a sua própria mente natural, ela começa a ver as possibilidades. Fala, Senhor, eu quero tirar uma CNH. Escreve CNH, tirar minha CNH. Coloca a foto da CNH na frente do celular. E para quando você orar, você lembrar. Para quando a oportunidade surgir, porque Deus, às vezes, Ele não prepara. Você não tem o dinheiro, mas Deus prepara a situação, o meio, a oportunidade. Se você não tiver lembrado, se não tiver focado, a oportunidade vai passar. E depois você vai murmurar. Então, para onde o Senhor está te levando esse ano? Para onde? Você está caminhando em qual direção? Na sua vida financeira? O seu corpo? Você tem uma direção para o seu corpo, de saúde? Você tem? Ou você está se deixando ser levado pela doença, pela enfermidade? Está sendo levado infinitamente pela comida? Você tem que ter um objetivo para o seu corpo. Senão, você tem que estar focado. Quando você come, você pensa, eu como ou não como? Eu devo comer ou não devo? Contar caloria, contar saúde. Eu acho que eu já comi umas coisas que não tô cuidando do meu corpo, então eu vou evitar esse daqui. Cuidar da sua saúde. Amados, nós precisamos do corpo para a batalha espiritual. Nós precisamos do corpo para viver. Você precisa do seu corpo para manifestar o reino de Deus. Você precisa e precisa glorificar o Senhor no corpo. Qual o seu objetivo para a sua vida intelectual? O que você quer aprender? O que você quer desenvolver esse ano? Qual talento? Objetivo espiritual? Qual dom? Qual dom você vai desenvolver esse ano? Pessoal da minha mentoria, que fez a mentoria Dom, atenda o seu chamado. Você tem um plano de ação.
quais talentos você vai desenvolver, quais dons, o que você precisa estudar, o que você precisa aprender. Porque a internet está cheia de coisa o tempo inteiro, o tempo todo você é bombardeado. Você precisa aprender tudo? Qual dom você vai desenvolver? O Senhor falou que vai te usar e Ele te deu um dom. Você tem que desenvolver o dom. Ele vai te usar na palavra. Você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Como que Ele vai te usar na palavra se você não conhece a palavra? O Senhor te deu um dom. Você está exercitando o dom? Escreve a visão. Quais passos eu preciso dar nesse mês de janeiro? Para que no ano de 2026 eu diga: o Senhor cumpriu na minha vida. O Senhor falou e o Senhor fez. Escreve o que Deus está falando com você. Escreve os próximos passos. Escreve a visão. Essa foi a palavra do Senhor para os seus servos, para os seus filhos. E essa é a palavra do Senhor para você. Se você está recebendo essa palavra, se o teu coração está preparado para receber essa palavra, se esse é o tempo de você receber essa palavra vai mudar a sua trajetória. O seu ano de 2026 não vai ser igual. Ao final do ano você vai poder dizer: olha o que Deus fez, olha como eu cresci no dom, olha o que eu aprendi. O reino de Deus tem um conhecimento infinito. Onde você vai ser usado? Na cura? Vai aprender sobre cura. Na revelação? Qual dom? No profético? Você tem que focar naquilo que você vai entregar. Então escreve a visão, senão você vai ficar perdido. Você vai correr para lá e para cá e ao final vai dizer assim: não consegui nada, não cresci nada. Mas hoje o Senhor abre a sua visão. Escreve a visão. Sua vida vai mudar. Compartilhe essa palavra com alguém que também precisa receber essa palavra. Deus abençoe você. Amanhã nós estamos aqui de volta com mais uma palavra que vai destravar o seu ano de 2026. Cida, essa direção é poderosa. Dolores, esse é o 3º ano que estou lendo a Bíblia para a honra e glória do nome do meu Senhor Jesus Cristo. Isso é um propósito lindo, gente. Faz esse propósito. Cida, tô comendo Bíblia e os livros da minha amiga. Gente, tem muito livro lá no Telegram. Entra no canal do Telegram, tem pautas de oração, pautas bíblicas, onde você vai aprender a orar a palavra. Amém, irmão Paulo? Estaremos orando. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta orando às 3 horas. Quem tá me vendo aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, no link da minha bio tem o grupo de oração. Vou ter um grupo de oração, oramos às 3, vamos estar orando por 12 dias e o devocional. Deus abençoe você. Se mais tarde você não encontrar esse devocional aqui no Instagram, ele está no YouTube. Te espero amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.